Aqui tem um diálogo do senhor que eu não vou transcrever. Na verdade, uma gravação do André Esteves, do BTG. Foi gravado numa reunião. Ele dizendo, olha, o presidente do Banco Central está aqui. Me ligou. Pô, André, o que você está achando disso? Onde você acha que é a taxa de juros mais baixa? Aí ele descreve o diálogo. Então, o primeiro ponto é esse. Mas eu questiono também em relação à política. Eu estou lendo esse livro do Alan Blythe. Não existe um presidente do Banco Central, como presidente do Banco Central, desenvolver um agregador de pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Não existe um presidente do Banco Central votar com a camisa da seleção brasileira. Não existe um presidente do Banco Central fazer um converscote com o Tarcísio e dizer depois, saiu dizendo, o Tarcísio me chamou para ser ministro. Isso, sinceramente, é muito grave. Isso abala toda a credibilidade do Banco Central. E aqui, presidente, eu quero dizer, quero voltar à sua gestão como presidente do Banco Central Autônomo. Em 2021, o senhor teve que escrever uma carta aberta porque não atingiu a meta. Na verdade, a inflação encerrou em 2021 acima de 10%. Em 2022, novamente. Agora, em 2023, no governo do presidente Lula, conseguimos chegar em 4,62% a inflação. Mas vamos ver aqui, que a minha crítica é mais geral. A minha crítica é a sua atuação no governo Bolsonaro também. Porque eu, sinceramente, acho que o senhor errou muito quando deixou a taxa Selic em 2%, em 2%, e a inflação disparou. Em relação aos questionamentos do senador Lindenberg, que eu tenho 5 meses aqui, vai sentir falta de mim quando eu for embora. Então, teve uma indagação sobre se teve atuação política. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso, em relação à alta da Selic na eleição, mas também em relação à baixa da Selic. E a baixa da Selic naquele momento, se a gente pensar, a gente estava num momento entrando ali na pandemia, onde as pessoas estavam em casa, existia uma perspectiva de que o crescimento do Brasil ia ser menos 9%, né? Então a gente não sabia se era uma recessão, se era uma depressão, e não era somente o Brasil, né? Eu conversava com os outros pares de outros bancos centrais, e assim, em alguns momentos, alguns meses ali, o pânico estava instalado, porque ninguém sabia qual era o resultante disso. Então, eu acho que no final o mundo se preparou para uma depressão, acho que em parte pelo trabalho que o Banco Central fez, não só no Brasil, como em outros lugares, a gente transformou a depressão numa recessão. Então, graças a Deus que a gente conseguiu, né, cair os juros, talvez a um nível que fosse baixo demais para a realidade brasileira, mas naquele momento a gente estava enfrentando uma situação onde a gente poderia ter uma recessão que ia afetar muitas vidas das pessoas. Então o Banco Central foi o primeiro a agir, foi o primeiro também a subir, lembrando que foi o primeiro Banco Central a subir, e quando você faz um movimento rápido e mais intenso em política monetária, o custo de trazer a inflação para a meta é menor, né? Então, quando a gente olha em termos de se tem favorecimento com a Selic alta ou não, de novo, o meu período 19 a 24, a Selic média foi mais baixa do que os outros períodos, eu posso olhar aqui 20 ou 30 anos para trás. Em termos de... também teve uma indagação de que o Banco Central favoreceu o mercado financeiro com terceirização de reservas. Nunca foi feito no nosso Banco Central, na verdade isso foi feito em um outro governo que eu não fiz parte, e eu acho até que terceirizar as reservas, quando você faz com um volume pequeno para ter um aprendizado, não é ruim. Também teve um tema da indagação dos fundos exclusivos, no final das contas eu já respondi sobre isso. E lembrando, está aqui o deputado Pedro Paulo, pena que ele saiu, que o deputado Pedro Paulo foi o relator, né, dos fundos exclusivos, e eu trabalhei com ele nesse projeto de fundos exclusivos, e fui eu que sugeri, inclusive, aumentar a alíquota de 6 para 8, e fui eu que paguei essa alíquota. Então, não só eu trabalhei com ele no relatório, ele depois, quando chegar aqui, pode dizer isso, eu sugeri que ele aumentasse a alíquota, porque achava muito baixa, e de fato fui lá e ajudei no projeto. Gente, vamos falar a verdade aqui, é importante todo mundo ver isso aqui. Quando você vai olhar os juros reais, nós temos aqui, olha, em maio de 2021, a inflação era de 8,06%, a taxa Selic 3,5%. Eram juros reais negativos de menos 4,35%. E foi assim durante todo o governo Bolsonaro. O juros real permaneceu assim até o mês de julho de 2022.
que aí, porque em maio de 2022, sabe quanto eram os juros reais? 0,91. E, presidente, não adianta dizer, olha, nós mexemos, eu aumentei a taxa de juros no período eleitoral. O senhor sabe, eu sei, os jornalistas que cobrem a economia sabem, que quando você aumenta a taxa de juros, o impacto é 9 meses, 12 meses depois. Então, a verdade foi essa. O senhor teve uma política monetária extremamente frouxa e levou a inflação às alturas. Em abril de 2022, a inflação chegou a 12%. Quando é o governo do presidente Lula, o senhor vai para o outro lado. Uma taxa de juros muito alta, como não houve em nenhum momento do governo Bolsonaro, chegando a ter, em março de 2024, 7% de taxa de juros reais. O senhor agora, quando houve a mudança da meta para o próximo ano, de 0,5% do PIB para 0% do PIB, e, presidente, eu converso com muita gente do mercado, todo o mercado sabe que um superávit de 0,5% no próximo ano é uma coisa completamente fora da realidade. Na verdade, o mercado está trabalhando com um déficit de menos 0,7% do PIB. Quando o governo anuncia a mudança da meta, o senhor começou uma campanha, no mesmo dia, para afetar as expectativas do mercado. No mesmo dia, o senhor se pronunciou, deu declarações à imprensa, que as mudanças da meta devem ser, tornaria mais difícil o trabalho da autoridade monetária. Era como se fosse uma campanha. Como se fosse uma campanha todo dia. E é claro que o mercado entendeu o recado que o senhor estava dando. E mudou as projeções futuras da taxa de juros. Você sabe que nesse livro do Alan Blyde tem um ponto importante, que é sobre essa questão das taxas de juros futuras, que o Banco Central não pode ficar refém só disso. Falava ele muito sobre esse ponto. Mas veja, foi isso que aconteceu. Aí, a partir da mudança da expectativa do mercado, o Banco Central interrompe a redução da taxa de juros e, na última ata do Copom, tem uma ameaça de aumentar a taxa de juros. No momento, presidente, eu queria primeiro cumprimentá-lo, dizer que é bom estar aqui participando desse debate. O presidente do Banco Central sabe das minhas posições contrárias à atual política monetária. Eu estou lendo o senador Mauro Benevides, que é o nosso professor aqui, um livro do Alan Blyde, Bancos Centrais, Teoria e Prática. O Alan Blyde, ele foi vice-presidente do FED, ou seja, conhece a operação de um banco central na prática. E está na academia, é considerado hoje o guru dos bancos centrais. Ele defende aqui a autonomia do Banco Central, mas ele fala autonomia em relação à política e em relação